Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no IngeCast nós temos um veterano de rota e força tática, exatamente, o Alex. Seja bem-vindo, Alex. Oi, irmão, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade da gente estar falando um pouco dessa tão nobre profissão, né? Exato, exatamente. De ajudar as pessoas, primeiramente. E queria aproveitar a oportunidade para te agraciar com um presente aí, uma caneta. Muito obrigado. Da Rota, né? Da Rota, olha onde que legal. Onde nós servimos lá. Bacana. Por 10 anos. 10 anos? 10 anos. Nossa, é um prazer. Tem história, não? Tem um pouquinho. Vamos falar um pouco dessa história? Vamos, com certeza. Então, pessoal, primeiramente vamos dar like, compartilhe, segue o canal também, né? E é importante isso, é importante divulgar esse serviço, principalmente da polícia, coisas boas que aconteceram. Ele vai contar vários fatos, né? Que seguem a sua história, ao longo da sua trajetória. E vai ser muito bacana e também lições pro pessoal, os mais novos, né? Essa geração. Com certeza. A juventude de hoje, ela é carente desse tipo de informação, né? Então, muitos deles querem ingressar não só na polícia, mas em outros órgãos policiais ou forças armadas e às vezes carecem de informação. E o que a gente puder estar falando aqui, aproveitando, né, a sua audiência, tá falando para ajudar esse pessoal, estamos à disposição aí. Que bacana. Então vamos lá. Alex, como tudo começou na sua vida, desde o início da sua carreira? Bom, diferentemente do que pode acontecer hoje, né? Hoje a criança não pode trabalhar. Isso. Na minha época era um pouco diferente, né? Eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica em Ferraz com 12 anos. 12 anos? 12 anos. Oficina mecânica do meu padrinho de batismo, né? Baltazar. Um abraço, padrinho Baltazar, Alexandre, que tá até hoje na labuta aí na oficina lá, né? Aí, 12 anos eu comecei a trabalhar ali na oficina, né? Uhum. Criança, moleque, comecei a aprender algumas coisas, mas não era a minha praia, né? Eu mais enganava do que fazia as coisas. Lavava uma peça e tal. Ajudava, né? Que ajudava criança, ali, ajudava, sim, né? Sim. Aí, fiquei ali trabalhando até uns 17, aliás, até uns 15 anos e tal. 15. E nesse meio tempo, eu me aventurei em algumas outras coisas, né? Inclusive, nós estamos aqui em Mogi, eu cheguei a treinar no União de Mogi. Treinei lá na Vila Santista. Olha que legal. Treinei na Vila Santista, mas não era... Jogava bem, mas não era pra tudo isso, né? Mas você era lá de Ferraz, você vinha de Ferraz pra Mogi. Isso, pra Mogi. Treinava no campo comercial, sim, né? Sim. E treinava na Vila Santista também. E aí me aventurei em outras coisas, dançarino, televisão, cheguei a me apresentar no Silvio Santos. Olha que legal! Então, pensa num cara que faz de tudo um pouco. Sim. Né? Aí com 17 anos eu fui trabalhar numa fábrica de alumínio em Ferraz, né? Alumínios de Irajá. Inclusive o proprietário, sócio, depois se tornou prefeito de Ferraz, o Dema. Né? Que legal. Um abraço para a família do Dema aí, infelizmente ele já não tá mais entre nós. E com 18 anos eu fui trabalhar na Junta de Serviço Militar, né? Que pertence à Prefeitura de Ferraz. E qual que era o serviço da Junta? Lá nós alistávamos os jovens de 18 anos para servir as Forças Armadas, né? Naquela época ainda servia, o pessoal de Ferraz servia. E ali eu tive o primeiro contato com os militares. E ali foi assim, foi, entre aspas, né? Não me entendam mal, amor à primeira vista, né? Claro. Conheci um capitão com uma cara muito, né, brava, assim, aparentemente ranzinza, mas de uma educação ímpar, que é o capitão Ney. E ali eu comecei a perceber o modo diferente de tratar as pessoas, né? Porque a gente tem uma visão de militar assim... Brava, mas ali eu vi que realmente é diferente. E, enfim, me apaixonei pela profissão das armas. Queria, no primeiro momento, ingressar na ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, mas por sei lá, coisas do destino, acabei entrando na Polícia Militar, né? Fiquei na prefeitura até 94, foi onde eu entrei na Polícia Militar. E você entrou em primeiro lugar, né? Isso. Aí eu entrei na PM, né? Fui fazer escola de formação de soldados num batalhão que era do lado do Carandiru, chamava 1º BPGD, Batalhão de Polícia de Guarda. E então eu fiz essa escola que para mim foi uma faculdade ali do lado do Carandiru,
pós-rebelião. Tinha rato lá? Enorme. Rato de lá... Parecia um cachorro? Você tá louco, cara. É um gato? Parecia uma lebre. Entendeu? E aí? E ali era uma faculdade, ali no EPGD foi uma faculdade, né? E várias histórias, né? Dos bandidos quererem explodir o muro para fugir, né? O pavilhão 9, onde teve a rebelião, tava isolado, então o pessoal do pavilhão 9 foi pro pavilhão 8, né? E a gente como aluno ali, vendo tudo aquilo ali, então realmente foi uma escola e tanto. No final da escola, graças a Deus, me consagrei primeiro colocado daquela turma do BPGD. Em primeiro lugar? Primeiro lugar. Olha, parabéns. Eu lembro bem que minha avó ainda era viva, né? E ela ficou muito emocionada quando... Eu não falei nada pra ninguém, né? No dia da formatura, que ela ficou sabendo, né? Minha mãe e todo mundo, primeiro colocado. Aí foi uma festa, né? E, pra minha sorte, tinha uma vaga pra ir pra rota. E eu escolhi ir pra rota e lá... Fiquei por 10 anos. Que legal. Graças a Deus. Nossa, que bacana. E lá na rota, como é que foi esse primeiro impacto? Olha, na rota, quando você chega no batalhão como uma rota, você fica um pouco deslumbrado. Porque você vê não sei se vocês sabem, o batalhão da rota ele é centenário, né? O batalhão da rota é o primeiro batalhão de caçadores. Nossa. Então, o batalhão da rota tem uma história. Ele participou de guerras, participou de revoluções. Então, realmente tem uma história assim que se confunde até com a história da PM, né? Aquele lugar, o quartel, se você conhece ali o complexo? Lá no centro, sim. Era um batalhão só. O batalhão da rota e da cavalaria era um batalhão só, né? Depois foi dividido, cavalaria, regimento de polícia montada e a rota. Então tem uma história enorme aquele lugar. E quando você chega lá, recruta, que nem eu cheguei, praticamente aí a gente fala paisano, o impacto é muito grande, né? Então, só que eu penso assim, Deus sempre guiou os meus caminhos, né? Assim que eu cheguei no quartel, no batalhão da rota, eu fui recebido por um tenente chamado Aparecido, né? Ele trabalhava na seção como se fosse o departamento pessoal. E aí ele pediu para mim preencher a minha ficha. A ficha pessoal, né? Era máquina de escrever, ainda pra você ter ideia. Aquela... Máquina de escrever. Isso. Aí ele falou, Alex, preencha aí sua ficha aí. Eu sentei, quando eu comecei a preencher, por conta da minha experiência na junta, cara, eu preenchi rápido. Ele olhou assim, falou assim, Alex, você trabalhava onde? Eu falei, tenente, eu trabalhava na junta de alistamento. Ele, nossa, você é rápido, não? Mas eu falei, não. Não vou apresentar você na companhia agora, não. Você vai ficar comigo aqui um tempo. Eu falei, mas como assim? Não, vem aqui. Ele abriu um armário, tinha os documentos atrasados, cara. Uma pilha de boletim, na época, boletim interno, nota pra boletim. Falou, você vai colocar em ordem tudo isso aqui pra mim. Eu olhei, falei, não acredito. Bom, no primeiro momento eu, recruta, querendo vibrar, mas foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Nesse tempo que eu fiquei lá, eu conheci os policiais, né? Como eu trabalhava no expediente, eu conheci os 2 dias, né? Tive contato com o pessoal da tropa, fui conhecendo. Então, para mim, esse primeiro momento foi ótimo, né? E esse tenente aí, tenente Aparecido, ele era um tenente de um quadro que já tá extinto na PM. A gente chamava de quebra-faca, né? Era o cara que ele entrou soldado, veio galgando todos os postos de graduações, só que ele era antes de 70. Pra você ter ideia, ele entrou na PM antes de 70. Quando ele chegar, se ele conseguisse chegar a sub, ele tinha o posto imediato na ativa. Então era o caso do tenente Aparecido. Então ele era tenente, mas não era de academia do Barro Branco. Ele era assim, um excelente profissional, né? Caxias no último. E esse primeiro impacto que eu tive lá, o primeiro, né, serviço que eu comecei a realizar na rota foi de suma importância. Um aprendizado, né? Um super aprendizado, super. Daí, depois de lá, você foi pra onde? Aí, dali, eu trabalhei um tempo na sala de rádio, né? Onde eu aproveito para agradecer o pessoal que trabalhou comigo lá, o Gilson, Base Móvel, que
A gente fala que é o cabeça de tudo, né? Aliás, ele tem a cabeça grande, né? Então a gente fala que ele é o cabeça e realmente é, né, excepcional. E conta pra gente, como é que é essa base de rádio? A gente que não tem noção nenhuma. Olha, a sala de rádio da Rota, ela funciona como um mini Copom. Copom é onde você liga o 90, né? E é despachada as ocorrências, a pessoa, né, tem a informação e é despachada as ocorrências. Então a sala de rádio da Rota, ela é diferenciada. Ali você capta as ocorrências que estão no atendimento 01, que é, no caso, atendimento de ocorrências rotineiras. Normal. Ocorrências de gravidades, né? Veículos roubados, veículos, produtos de outros ilícitos, né? E ali eles passam para as viaturas de rota, que estão nas áreas de patrulhamento, né? Não sei se você sabe, mas a Rota, ela tem área de atuação em todo o estado de São Paulo. Por exemplo, então a Rota, ela pode vir aqui para Mogi, ela pode ir para Baixada Santista, ela vai lá para a Festa do Peão em Barretos, quando tem. Então ela tem área de atuação no estado de São Paulo. Então você vê a importância de ter uma sala, né, de rádio dessa que tem todas essas informações, né? E eu costumo dizer que o estágio da Rota, quem passa pelo estágio da Rota, não passa por um estágio de polícia, é um estágio para a vida. Porque muitas coisas que você aprende ali, nesse estágio de Rota, eu utilizo, tem coisas que eu utilizo até hoje. Né? O que você utiliza até hoje, por exemplo? Com relação a chegar nos lugares, por exemplo, a gente está acostumado a chegar num lugar, vou tomar um café. Você vai, chega naquela padaria e já para de frente, ou todo mundo é assim? Sim. Quando você passa por estágio de Rota, você vai, vou tomar naquela padaria. Antes de você parar, você olha lá dentro da padaria. Você vê quem tá lá dentro. É difícil você já parar o seu carro de frente. Você geralmente quer parar o seu próprio carro, o seu veículo de ré, né? Para uma saída emergencial, né? Você começa a dirigir, automaticamente você tá olhando no retrovisor, daqui, tá olhando na calçada, tá olhando quem tá lá atrás, tá olhando lá na frente. Quando você passa em transversais, você olha lá no fundo. Então você começa a ter esse procedimento como uma coisa natural de vida, né? E isso é bom para você, claro, é bom para o ser humano, porque não que você vai ficar, não, eu sou ligeiro 24 horas, mentira. Mas já começa a fazer parte da sua rotina, né? Você não entra em emboscada, né? Na verdade, você evita difícil. isso. Você pode até entrar, mas é difícil. Entendi. Você tem como se fosse uma visão de guerra. Então você já sabe tudo o que pode dar errado, você já evita. Eu vou dar um exemplo, assim, besta, mas é mais ou menos o Homem-Aranha, quando ele toma picada lá, sim, depois ele volta. Você reparou que os sentidos dele ficam aguçados? Fica. Ele escuta não sei o quê, ele escuta, o pessoal vai falar, caramba, a Rota é Homem-Aranha, mas não é, calma. Não é bem isso, é mais o pessoal entender. Sim, você tem alguns sentimentos aguçados, né? E isso você leva pra vida. Isso aprende bastante coisa. Com certeza. Com certeza. Eu me recordo, quando eu estava estagiando, um amigo meu, né, bem mais antigo, chegou para mim e falou assim, Alex, amanhã não, que era 12/36, né? Um dia sim, um dia não. Próximo serviço, você traz decorado o DP de 1 a 10. Como eu te falei, a Rota, ela tem área de atuação em todo o estado. Então, você tem que decorar os distritos policiais. Porque a Rota pega uma ocorrência aqui, ela tem que saber que o primeiro DP de Mogi é aqui perto, aqui né? Onde é o IC e tal, sim, e assim vai. Sim. E aí, cara, eu, assim, sempre quis fazer para mais. Aí eu decorei, né? O DP e eu gosto de falar que isso eu uso até hoje, né? Eu falo assim, ó, isso eu aprendi em 95, nossa, mas eu comecei. Cheguei lá para ele, Fabião, o nome dele, inclusive faleceu, né? Um ótimo policial, infelizmente mas não está entre nós, aí faleceu. Daí eu cheguei para ele, primeira coisa, no próximo serviço, falei, Fabião, vou falar com você. Ele fala, Alex, não, você pediu lá, cara, então os DP, primeiro Sé, segundo Bom Retiro, terceiro Campos Elíseos, 4 Consolação, 5º Aclimação, 6º Cambuci, 8º Brás, Belém, 7º Lapa, 8 Brás, 9º Carandiru, 10º Penha, 11 Santo Amaro, 12 Pari, 13 Casa Verde, 14 Pinheiros, aí ele... E eu achando que tava, ele pediu só até o 10,
Eu devo ter errado alguns aí, tá? Eu devo ter errado alguns faz tempo. Eu sei que eu falei até o 40. Caramba. Achando que tava abafando. Aí ele chegou pra mim e falou assim, então, irmão, isso aí não é pra mim que você tá... Isso aí é pra você mesmo. Você vai usar pra sua vida. Se você esperava os parabéns, boa sorte. E saiu. Cara, pra mim foi uma cacetada. Eu achando que tava, sabe? E ali eu vi que realmente, dentro disso, o que ele quis passar pra mim? Humildade também. É verdade. Não é porque eu pedi 10, você, entendeu? Menos, calma. E ali você aprende a ser humilde. Você aprende a ver as coisas de uma forma diferente, entendeu? A tratar a pessoa de bem como se deve. Tem um ditado na rota de um comandante antigo, né? Qual o nome dele, sabe? Se eu não me engano, é do Alberto Silveira Rodrigues. Se eu tiver errado, depois o pessoal vai falar aí, viu, Gilson? Você, Barriga, Gagli, essa turma toda vai falar. Eu acho que é o Alberto Silveira Rodrigues. Na rota, numa abordagem, você se prende um bandido ou se ganha um amigo. Então é um lema mais ou menos assim. Por que isso? Porque a rota não aborda as pessoas, a polícia militar não faz o serviço de... Se a pessoa é de bem, você vai fazer o quê? Você vai maltratar, você vai... Não. Ou você vai prender o bandido, ou a partir daquele momento você vai ganhar um amigo. Esse tem que ser o lema. Não só da rota, tem que ser o lema da polícia militar, de quem exerce essa função de policiamento ostensivo, né? E tudo isso aí a gente traz, né? A gente traz pra vida, traz pros filhos. Eu tive 2 filhos que ingressaram nas Forças Armadas, né? Então eles olharam você e falaram, não, eu quero ser policial também. Na verdade, eu que dei a cutucada. Você que tá. Na verdade, eu que dei a cutucada nos 2. O Alex, o Matheus. Você tem quantos filhos? 7. 7? Aproveitar e vou mandar um abraço pros filhos pra não esquecer. Sim, pra esposa Letícia, também, né? Letícia, esposa, Patrícia, um beijo. Letícia, que foi pra Portugal agora, semana passada, tá morando em Portugal agora, minha filha. Um beijo, Lê. Alex, Vitória, ó, pra não esquecer nenhum. Vitória, Pedro, Matheus, Laura e Helena, ó. Um beijo pra vocês. E os netos também. Os netos eu vou me perder, né? Mas aí o Matheus e o Alex chegaram a ingressar nas Forças Armadas, mas por opiniões deles não quiseram prosseguir, né? Mas pra mim, quando eles entraram, foi uma... Nossa, eu vibrei muito. É porque o pessoal, geralmente, os civis, né? Nós civis, tem um medo da rota, porque na época começou tudo pelo Maluf, né? Maluf falou, rota na rua. E daí o pessoal cagava de medo, né? Desculpa a palavra, né? Mas ficava com medo que, pelo amor de Deus, a batida da rota era totalmente diferenciada. Todo mundo morria de medo. Na verdade, a história da rota, ela é interessante. Quem deu o nome rota? Rota, você sabe que é a abreviação de Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Sim. Quem deu esse nome foi a própria imprensa. Lá atrás, quando teve que se formar uma tropa para combater a guerrilha, que São Paulo estava avassaladora pelo Lamarca, foi nessa época aí. Capitão Lamarca, que era desertor do exército, e outros, teve que se formar uma tropa para fazer frente a esse tipo de situação. E aí formou-se, naquele batalhão, o batalhão Tobias de Aguiar, que tinha outro nome, formou essa tropa, que era a rota, é a tropa das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Então a imprensa começou a abreviar, a tropa da rota, que era essa turma, que era os Homens Tigres. Tem até uma foto, depois eu mando para você. A primeira viatura de rota era um caminhão com os policiais em cima do caminhão e saíam, né? Saíam para combater esse tipo de guerrilha que estava afrontando lá, que estava assolando São Paulo, né? Equipe pra guerra mesmo. Isso. E aí começou o quê? Eles começaram a dar resultado. Começou a fazer frente, porque segundo o pessoal da época, o Lamarca e os seus era terrível, né? Eles, realmente implantavam o terror. E aí a rota foi tomando essa forma de policiamento, essa forma diferenciada. E aí veio depois as veraneios, aquelas antigas. Sim. Aí veio a Alta Veraneio, veio a A20, se eu não me engano. Quando eu cheguei na rota, ainda eu peguei aquela A20, né? Que era aquela veraneio mais comprida atrás. Aí depois chegaram as Blazers, né? Não cheguei a pegar essas novas aí.
Mas aí, desde essa época, qual que era? Que nem você falou. Quando falava em rota, que a rota tava... Eu moro em Ferraz, né? Tava em Ferraz, a gente... a rota tá aí. Ixi. O negócio tá... O bicho tá pegando. Tá pegando. Tá pegando. Meu Deus do céu. E sempre foi assim. A história fez com que a rota seja respeitada como é até os dias de hoje, né? E daí, você lá dentro, como é que você sentiu? É diferente você tá numa equipe de rota e você vê a rota de fora. Né? Quando você tá inserido na equipe, você vê o quanto aqueles policiais se desdobram para fazer a coisa acontecer, né? Na minha época era um pouco diferente. Hoje a tecnologia veio para ajudar e veio para atrapalhar um pouco. Por exemplo, na minha época, como que você se deslocava para as ocorrências? Através do guia mapográfico. Guia manual. Todo policial, né, da equipe de rota de trás tinha que ter um guia. Ocorrência de roubo em andamento em Mogi e tal. A gente sabe onde é? Não, você não é uma enciclopédia. Vai, Alex, já vê aí. Pegava o guia mapográfico. Vai aqui, vira ali. Hoje, com certeza, o cara já põe lá. Ali, já sai na e hora. aí só falta tirar a mão e a viatura, né? Andar sozinho. Então mudou-se muita coisa, né? E continua ainda com o vidro aberto? Não, sempre. É mesmo? Conta pra gente essa história do vidro aberto, porque isso é histórico da rota, né? Não, Como é que foi você com o vidro aberto? É assim, o policiamento ostensivo, fardado, a gente parte da premissa que não tem como você patrulhar com o vidro fechado. Então, às vezes, esse dia até um ex-aluno meu, até brinquei com ele, zoei ele, né, o Jonathan? Você vai assistir, você vai... Fechei a orelha dele, porque ele passou, ele não me viu, né? E na verdade, a encarregada dele tava com o vidro fechado. Aí eu mandei mensagem no celular, falei, mano, é isso mesmo? Patrulhando com o vidro fechado? Você tá de brincadeira, né? Aí ele, não, chefe, não era eu não, era minha encarregada. Já passou a bola pra... ele chutou a bola. Mas não tem como, por quê? Você tem que ficar com o vidro aberto pra você ver as coisas que tá acontecendo, para as pessoas terem contato com você, né? Pra você, você vai ficar protegido num vidro ali, entendeu? Então, pode estar chovendo, pode estar, pode estar do jeito que for. Sempre os vidros vão estar abertos. E eu acho que dá mais emoção, não dá? Isso. Quando que o vidro é fechado? Tem uma regra. Tem uma regra. Quando? Quando você está em deslocamento rápido. Por exemplo, eu pego a rodovia Fernão Dias. Eu preciso ir até a divisa de Minas lá. Eu não tô em patrulhamento. Eu não tô... Então você tá... Aí sim, aí você fecha os vidros, todos fecham o vidro e aí vai. Chegou lá, abre e aí vida normal, entendeu? É uma dica aí pros novos, né? Tem várias dicas aí. Espero que não tenha mudado aí o pessoal da base aí. E que mais que tem de dica assim, que você pode dar, que você passou e situação... Tem até um vídeo depois, vamos colocar aqui, né? Esse vídeo, vamos pôr o vídeo? Já foi na Força Tática, né? Porque eu fiquei na rota de 95 a 2005. Quando chegou em 2004, eu fui para a escola de sargentos. Aí, esse vídeo, né? Essa ocorrência aí eu tava na Força Tática. É você ali? Sou eu ali. Com a 12? Isso, com a 12 na mão. Esse indivíduo tava causando, cara. Essa ocorrência é cômica, né? Quem assiste vai dar risada. Aí eu pedi pro meu amigo ir do outro lado e ele, olha lá, essa hora ele vai dar um tiro de elastômero. Olha lá, ele caiu lá. Esse indivíduo tava drogado e queria colocar fogo dentro da casa dele. Nossa. Os parentes não aguentavam mais, aí nós conseguimos neutralizá-lo e levar ele pro hospital e depois pro DP. Foi em Itaim essa ocorrência aqui. Tem Paulista. Itaim Paulista, Então ele queria botar fogo tudo Queria tudo botar fogo na casa dele. Aí o pessoal, quem quiser ver essa ocorrência completa no YouTube, tá Polícia 24 Horas, o último dos moicanos. Moicano porque ele tava com aquele... ele cortou o cabelo igual um moicano, aí os caras já colocaram o último dos moicanos, né? E eles falando lá. Daí você falou pra ele, como é que eu assisti esse vídeo, você fala assim, eu tô indo embora e tal, daí o pessoal vai por trás, como é que foi essa... Isso. É que ele não tava querendo descer de cima da casa, né? E a gente, por conta de segurança, você não vai até o agressor, você espera o agressor, né? E aí a gente meio que enganou ele, falou, nós estamos indo embora. Só que eu já tinha falado pro Ruiz dar a volta
né? E vim pela casa de trás com elastômero, que é a famosa bala de borracha. E aí nós engambelamos ele, naquela hora, estamos indo embora, tal, só que o já tava lá. E ele veio realmente para perto do telhado. Aí, nesse momento, o Ruiz veio e deu 2 disparos de elastômero nele e ele caiu, né? E aí foi um alívio para a família, porque já fazia tempo que ele tava... É assim, além de problemas, segundo nós levantamos, né? Além de problemas psiquiátricos, ele era... Nessa época eu era segundo sargento. Ele era usuário de entorpecente, né? Até isso a gente tem que dosar, né? Tem que ser policial e psicólogo também, parece? Tudo. Eu costumo dizer assim, a comparação que eu faço, tá? O médico erra. O médico erra. Todo mundo erra, né? Quem não erra? O engenheiro erra. Sim. O professor erra. Psicólogo erra. Aí eu pergunto pra você, a seguinte pergunta que eu faço. O policial militar, eu gosto de falar sobre o militar. Policial militar erra? O que você acha? Eu acredito que sim, né? Mas o mínimo possível, né? O policial militar não erra. Não erra? Não, porque quando ele erra, ele comete crime ou transgressão. Nossa. Essa é a diferença. É isso que o pessoal tem que começar a perceber. Por quê? Eu vou dar um exemplo pra você, simples. Eu chego numa ocorrência e, a caminho dessa ocorrência, o motorista bate a viatura. Infelizmente, isso acontece muito porque, né, bate a viatura. Ele machuca o amigo dele e, infelizmente, atropela uma pessoa. Esse policial, esse motorista, ele vai responder por esse fato de bater a viatura em 3 esferas. Isso não acontece com ninguém. Ele vai responder a lesão corporal no amigo dele, que é a lesão corporal do Código Penal Militar. Nossa. Ele vai responder a lesão corporal no civil, que atropelou. Ele vai responder a sindicância da viatura. E ele vai responder se ele não cumpriu as regras de trânsito também. Então, assim, em uma ação só, ele vai responder 3 ou 4 vezes. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das pessoas acha, não, mas policial militar... Ele erra. Não, quando ele erra, ele comete crime ou transgressão. Um exemplo, ele chega num lugar, e esquece, e chega num lugar, já tem um oficial lá, um superior lá, ele chega no cara e esquece de prestar continência. É um erro dele. Não, transgressão disciplinar. Você chega lá, você tem... Primeira coisa, se apresentar por... Às vezes você esquece, você está naquele calor, os superiores às vezes até entendem, mas é um erro que se transforma em transgressão. Então eu falo assim, é a única profissão que, segundo, se mudou eu não sei, mas na face da terra aqui, onde nós estamos aqui, é a profissão mais estressante que tem. Não é policial militar, é a função de policiamento ostensivo. Aqui no Brasil é a PM, nos Estados Unidos é a polícia municipal, que tem o nome lá, mas é o policiamento fardado que está na rua. É o serviço mais estressante que tem. Por quê? Porque ninguém chama você, ninguém liga o 90 e fala assim, alô, ô policial, tudo bem? Olha, anota o endereço aí. Anota o endereço. Pede pra viatura vir aqui, tem uma pizza aqui pra eles. E tem um... Não. É só ocorrência, é só BO. É só BO, não adianta. 190 são, se eu não me engano, mais de 50 mil, se eu não me engano, ligações por dia, não sei. Só coisa ruim. E você, formado na Escola de Formação de Soldado, na Escola de Formação de Sargento, na Academia do Barro Branco, está lá para resolver toda e qualquer ocorrência. Eu falava para meus alunos assim... A gente não sabe se tem vida em outro planeta, né? Agora o pessoal já tá começando a, querer caçar assunto com a Lua. Eu falei, deixa a Lua quieta lá. Até na Lua tem... Vamos supor que, segundo dias, os caras, descobre, realmente tem vida em outro planeta e parece que tem uma ocorrência aí que tem um cara lá que estão falando que é extraterrestre. Beleza. Quem vai ser a primeira pessoa, a primeiro órgão a chegar lá? A PM. A pessoa vai ligar o 90. Depois vai vir a NASA, vai vir a Aeronáutica, vai vir o Exército. Mas o primeiro atendimento, quem vai chegar lá vai ser quem? Os 2 polícias da viaturinha, realmente,
O cara tá de verde aqui, tá com uma arma na mão, já cortou não sei quantos no meio aqui, chama apoio. Mas é a polícia militar. Só um exemplo assim, mas é a polícia militar que vai lá. Quer dizer, se comparar a polícia com o médico, quando você vai no hospital, ele pede pra você assinar, quer dizer, se morrer, a culpa não é dele. Não é isso? Isso você mesmo. tem que assinar, olha, você vai deixar seu pai tá com câncer, mas se ele fizer a cirurgia e morrer, ele não é culpado porque ocasionou por causa da saúde. Agora a polícia não. Se a polícia acontecer isso, o polícia é processado em 3 esferas e ele paga por isso. Pelo mesmo fato. E até exames, né? Você deve ter feito alguns exames, você falou isso aí, eu lembrei. Eu fui fazer o exame do meu filho, ele, olha, esse exame é perigoso, mas aí você assina lá, assumindo o risco. Pô, mas e aí, cara? O cara não estudou pra isso? E você falou uma coisa. Você indicou um médico. Eu faço a seguinte comparação, tá? O policial militar, na viatura, qual a ferramenta dele que ele trabalha? É uma ferramenta de tirar vida. Na verdade, a ferramenta do polícia, fora essa aqui, que de vez em quando, né, a gente usa também, né, meu? Qual que é o nome disso mesmo? Tonfa. Eu não gosto muito da tonfa, não, mas dá pra brincar, né? Sim. Diferentemente do médico, a nossa ferramenta de trabalho é de tirar vida. A ferramenta do médico é de salvar a vida. Sim. Aí, eu falo pra você assim, o policial militar, com uma ferramenta de tirar vida, ele salva muito mais vida do que o médico. Porque quando ele passa com uma viatura, aquele cara que ia roubar aquela mulher, ia matar ela, ia estuprar, aquele policial, quando ele passou com a arma de tirar vida, ele salvou aquela vida. Tem várias ocorrências aí de policial, pessoa parando policial na rua, com criança engasgada, bebê engasgado, o cara vai lá dar o primeiro atendimento ali, a criança volta. Essa coisa até me arrepia, né? E assim... Tem ocorrência que você passou por isso? Não cheguei, não. Já cheguei a encaminhar pessoa em trabalho de parto, mas não nasceu na viatura, só no... né? Infelizmente, já socorri um policial baleado, né? Ali na Avenida Dom João Neri. Ele estava fazendo um serviço extra e nós passamos... O famoso bico, né? Isso. Nós passamos e o pessoal falou, tá no chão aí. Quando eu olhei pro chão, eu vi um indivíduo caído com uma arma na mão. Nossa. Qual que é o primeiro instinto? É bandido. E a gente quase atira. Eu falo, larga a arma, eu sou polícia. Você é polícia. Aí ele ainda tava consciente, falou o RE dele, né? RE é o número que todo policial tem. E aí você registro. Vê que você realmente é polícia. Aí eu tô baleado. Aí pegamos ele. Ele era bombeiro. E olha que interessante. Quando nós colocamos ele dentro da viatura, ele falou, olha, eu acho que pegou na minha femoral. Põe a mão aqui dentro. Aí um amigo meu, que é o Silva Melo, cara, ele foi assim, não tem palavras. Ele colocou a mão onde o bombeiro falou e realmente tinha pego a femoral. A femoral, ela é bem grossa, né? E ela é como se fosse uma borracha, assim, E tinha pego, aí ele apertou dentro da onde tinha. E esse policial chegou no Santa Marcelina do Itaim falando, né? Uma ocorrência que marcou a gente. Ele chegou falando lá, ligou, mãe, eu tô bem e tal. Foi uma ocorrência assim. Aí deixamos ele lá, deixamos com escolta e saímos. Passaram 1 hora, aí eu escutei no rádio nosso, olha, infelizmente aí, agradeço o apoio das viaturas, no apoio, a viatura que apoiou o policial, mas infelizmente ele entrou em óbito. Então assim, por quê? Porque no local ele perdeu muito sangue. Mesmo esse trajeto sendo rápido, não deu tempo de salvar a vida dele, né? Então você vê que a nossa vida é complicada. A loucura, vida do policial, né? Na rua, ela é complicada, né? E você é testado assim de várias formas. De várias formas. E às vezes tem as... Como que eu falo? Não é contratempo. Quando alguém deixa uma coisa... uma arapuca pra você, né? Eu estava na noturna, teve um tempo que a gente trabalhou até as 2 da manhã, e eu estava em Itaim, Paulista. E aí nós passamos, era acho que 1h, 1h30 da manhã, eu vi uma Blazer da Globo, parada. E eu achei estranho. Eu falei pro meu amigo, ô irmão, você viu o pessoal da Globo parado ali, 2 horas da manhã aqui em Itaim, cara?
vamos ver que se eles estão precisando de apoio. Olha só a inocência. Você querendo ajudar e depois eu vou falar o que aconteceu. Eu parei a viatura. Quando eu desci, aí eu falei, boa noite, tudo bem? Estão precisando de alguma coisa? Desceu um repórter, era acho que é Roberto Paiva, se eu não me engano. Acho que é isso aí. Ele é bem atuante na Globo. Era, pelo menos, faz tempo que eu não vejo ele. Ele desceu já com o holofote no meu rosto, Nossa. com o microfone na mão, desse jeito. Ele falou, não, tudo bem. Ô, sargento, eu falei, não, peraí. Não, só uma pergunta. Eu só quero uma pergunta. Me diz uma coisa, por que demora pra chegar as viaturas aqui em Itaim? Que a gente quase não vê viatura aqui em Itaim. Desse jeito. Nossa. Aí pra mim foi um susto. Eu falei, olha, pra mim isso aí é até uma coisa nova, porque eu trabalho na Força Tática de Itaim e eu tenho área de atuação em toda a região aqui, Itaim, São Miguel, Robru, e nós estamos aí. Nós estamos na rua, as viaturas estão aí atendendo. Então isso que você tá trazendo pra mim é novo. Não tô entendendo. Ele, não, eu só queria saber disso, obrigado, viu? Apagou, eu falei, ô irmão, mas... Cara, eu parei aqui, aí depois fora das... Eu parei aqui pra perguntar se precisar de alguma coisa, você vem aqui se... Não, fica tranquilo, é só a gente tá... Entrou no carro e deu linha. Cara, aí eu fiquei aqui na cabeça, falei, meu, ferrou. Aí já liguei pro meu comando. Falei, chefe, eu acho que deu ruim, hein? O que foi? Aí expliquei o que aconteceu, ó, eu tava aqui em Itaim, uma blazer da Globo tava aqui, eu parei pensando que eles queriam alguma ajuda, alguma coisa. O cara já veio com o holofote, já veio com o microfone. E eu não sabia o que era, ele já veio fazendo pergunta. Cadê as viaturas? Por que não tinha viatura? Aí ele, puta, Alex, e aí, meu? Falei, não sei, eu só tô falando pro senhor porque, meu, vai vir. Vamos esperar, não vamos sofrer antes do tempo. Eis que, no outro dia... 6h30 da manhã, minha cara preta tá no Bom Dia Brasil. Minha cara preta tá no Bom Dia Brasil. Aí o cara... eu olhei e falei, meu... Deus. Aí tá lá. A matéria era o quê? Olha só. Era referente à atividade delegada. O que é atividade delegada? É quando a prefeitura paga para os policiais trabalharem para a prefeitura. Então, para fiscalizar ambulantes, para fiscalizar comércio ilegal, né? A matéria era isso. Só que estava começando. Aí, o que a Globo e alguns da imprensa estavam falando? Que os policiais estavam deixando de cumprir a missão constitucional, que era fazer o policiamento ostensivo, para trabalhar para a prefeitura. E eles ficaram naquele local onde onde a carro da Globo tava, desde da meio-dia. E não passou uma viatura naquela rua. Nossa. E aí eles ficaram lá. E aí o repórter Paiva fala isso, fala, olha, inclusive nossa equipe da Globo ficou aqui, tá em Paulista, do meio-dia até a 1h30 da manhã. Aí sim passou uma viatura da Força Tática. E olha só o que o policial falou. Aí parece minha cara preta falando lá. E aí o coronel falou, até que você saiu bem, assim. Você deu uma... saiu pela tangente, né? Mas como? Olha só. Não passou batido. Por quê? O sargento que tava comigo tava sem o colete. A prova de bala. E tava com uma camiseta. Tava com uma camiseta por fora. Aí o meu falou, Alex, como apareceu na televisão? E o fulano de tal, né? Você lembra, né? Quem que era? Pode falar apelido? Pode. Você, o Rato Preto. Você lembra que era você, né? Que tava comigo e fez eu ficar preso. Aí, você ficou preso? Fiquei, porque eu era comandante da equipe e eu tinha que falar pra ele, põe o colete, não pode, né? Punição disciplinar, né? Punição disciplinar lá. E aí tive que informar porque ele tava sem colete e tal, enfim. Sobrou um pouquinho pra mim também, né? Nossa. Mas pra você ver como que é o nosso serviço. Às vezes você para pra ajudar uma pessoa, ou que nesse caso aí, cidadão. E aí você, né, toma uma invertida dessa daí. A partir desse momento eu falei, a gente pode ver carro da Globo, caindo, não quero nem saber, né? Mas no fim não adianta. Se você passa, já extinto, se você passa e vê alguém em perigo na iminência, você para pra ajudar. Não adianta. E aquele caso que você contou que teve um que foi um ladrão e na hora que você foi ver, o rapaz se identificou até com um policial, não teve um caso desse? Ah, sim, essa foi uma ocorrência super grave, né?
Esse eu já tava na Força Tática já, né? Já tava na tática, já não tava mais na rota? Não, porque foi assim, eu pulei uma parte, né? Quando eu fui pra escola de sargentos, eu terminei a escola de sargento, não tinha vaga, porque os postos de graduações nos batalhões têm limitada cada vaga. Por exemplo, na rota tem que ter tantos cabo-soldado, tantos sargento. Quando eu terminei a minha escola de sargento, não tinha vaga pra rota. Hoje não, hoje é diferente. Hoje, se você é da rota, é do GAT, é do COI, você faz a escola de sargento e retorna para sua unidade. Na minha época, não. Na minha época, você tinha que estar entre os melhores ali, que nem na escola de soldado, e tem que ter vaga. Na minha época, não tinha nenhuma vaga. Nem se eu fosse o primeiro colocado, eu não conseguia voltar para a rota, porque não tinha. E aí, como eu tinha estagiado em São Miguel, durante a escola de sargento, eu escolhi vir para São Miguel. E aí eu fui trabalhar na Força Tática do 29, que foi uma escola de vida para mim. É um batalhão que eu adoro, né? É o 29, que pega a região de São Miguel, Itaim, Jardim Romano. Eu costumo dizer assim, né? Os batalhões que eu passei, o BPGD, foi meu batalhão escola, onde eu ingressei na PM, é minha escola. A Rota, batalhão da Rota, é minha casa. Eu vou até hoje lá, eu me sinto em casa, porque, inclusive, por 2 anos eu morei lá, dentro do quartel. 2 anos? 2 anos, porque eu me separei, e aí, eu tava meio naquela vida louca e fiquei morando lá 2 anos no quartel da Rota, né? Então, realmente, é minha casa. Então, você tem história lá dentro, então? Tenho, vixe, Maria. Pode contar algumas? Posso. Conta pra gente, então. E a Rota, assim, tem algumas místicas, né? O pessoal fala que a Rota é um batalhão meio assombrado. E já teve casos, à noite tá no pátio lá, de repente uma viatura do nada liga o highlight, começa a ligar e você fala, os caras, não, Alex, isso aí não tem nada a ver, meu, é um fiozinho que, cara... Mas eu fico um ponto de interrogação, eu sou medroso, eu tenho medo desses negócios de assombração, né? Ó, se você quer ver esse nego saindo correndo, esse negócio de assombração, rato... Rato também? Vixe Maria, pavor, mano. Põe um rato aqui que eu já saio rasgando. E tinha essa história. E o túnel. Não sei se você sabe, nos batalhões ali, os batalhões de choque e tal, tem um túnel subterrâneo. Na época, né, que os militares estavam no governo, realmente tinha operações ali, precisava de ter, né, vários tipos de deslocamento por baixo ali para chegar rápido nos locais, né? O pessoal fala que não, era usado para torturar, tal. Se teve, a gente não tem conhecimento. O que era utilizado era para deslocamento. E aí tem o túnel da Rota que o pessoal falou, meu, cuidado nesse túnel aí também que tem uns fantasmas aí, né? Tinha até o Hara, que era o japonês que estava lá, que também já era... Os caras já colocam um cara que já é meio assombrado para trabalhar no túnel, meu. Nossa. Então, tinha essas místicas aí, né? Na Rota. Mas, cara, é um lugar assim... Fora isso, é um lugar abençoado, né? Batalhão da Rota. Um abraço pro atual comandante, né? Coronel Virgílio, que tá lá, um abraço também, né? Mas é assim, tem muitas histórias. E aí, como eu não consegui voltar pra Rota, eu fui pra Força Tática, do 29. E é um batalhão que eu falo que é o batalhão do coração, que é o 29 de Diamante, né? Que é, né, um batalhão onde eu aprendi muita coisa também. Ganhei vários irmãos, né? Infelizmente, alguns se foram, né? Que nem esse caso que você falou pra mim, que você citou. Esse é da aí, Tática? É da Força Tática, né? Tá. Nessa ocorrência aí, que é uma ocorrência super complicada, que nós fomos averiguar, fazer uma averiguação. Quando nós chegamos lá, nós fomos recebidos a tiro. E nós achamos que era bandido. E você já tomou algum tiro ou não? Graças a Deus, não. Não. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho um anjo que me protege, né? Bem forte, não, né? E olha o tamanho do anjo pra me proteger. E eu falo, grande. cara, que ele já tá baleado. Porque, meu, várias vezes já era pra mim ter... E aí eu falo pra ele, quando eu durmo, ele fica sossegado. Uhum. Quando eu acordo, ele fala, puta, esse nego já acordou, meu. O que ele vai aprontar hoje, né? Porque a proteção que eu tenho, assim, é sobrenatural, né? Nesse dia, realmente era pra mim também ter... Morrido. Eu acho que era pra mim ter ido, mas... Coisas assim que a gente não se explica. Eu tento achar
né? Mas por quê? Porque eu não consigo. Porque a gente precisa muito de você ainda. Então, senão você não estaria aqui. Não dá. E aí, infelizmente, esse meu amigo tomou um tiro, né? Não morreu na hora, faleceu depois de 14 dias. Um policial bandido faleceu e um ficou preso até o ano passado. Policial bandido? Esses dois que trocaram o tiro com a gente eram PMs bandido. Nossa. Né? Infelizmente, eu digo assim, pela quantidade de polícia que nós estamos hoje beirando os 80 mil, na ativa 80 mil policiais, a quantidade de policial que vai por outro lado, pela quantidade de polícia que tem, é pouquíssimo, né? Graças a Deus. E a leitura que eu faço é assim, eu acho que já eram antes de entrar. E aí entrou para ter alguma facilidade, mas depois de um tempo não tem jeito. Tem que a coisa vem à tona, né? Aparece e vem à tona. E aí essa coisa foi muito complicada. Inclusive foi aqui na Trabalhadores, divisa com o bairro dos Pimentas. Não sei se você conhece, ali perto do Casteluche, aquela região ali, né? Eu já estava na Força Tática. E depois dessa ocorrência, passou um tempo que eu fui trabalhar nas escolas de formação. Que eu fui trabalhar interno, né? E aí foi uma bênção também na minha vida. Passou pela minha mão aí vários policiais que eu tenho contato até hoje, né? Então você dá aula para policiais. Isso. Até hoje ainda a gente ministra aula na escola de formação de soldado, na escola de formação de sargento, né? E tem muito Nutella? Tem. Me explica isso daí, como é que é esses Nutella aí, né? Olha, eu gosto de forjar policial raiz. Então, os policiais que passaram ali na nossa mão, hoje em dia, inclusive tempos atrás aí, como eu estava trabalhando atualmente na subprefeitura, né? Eu tinha contato com o pessoal da Operação Delegada, que é a PM. E muitos deles foram meus alunos. E teve um dia que eu saí de perto assim e ficou meu motorista lá escutando eles falarem, né? Aí o polícia comentou, falou, cara, esse cara ferrava a gente na escola, mas eu sou polícia que eu sou hoje por causa dele. Aí quando eu voltei pro carro, meu motorista falou, Alex, os dois ele estavam elogiando você. Eu falei, sério? Falou que você, arrebentava eles, mas ele dá graças a Deus porque você tava na parte de formação deles. Então é assim, mas tudo tem um porquê. Por que disso? Porque você quer ralar os alunos? Não. Porque a nossa profissão exige isso. O policial militar, ele não pode ser mais um. Ele não pode ser aquele cara que toma uma cusparada na cara e quer dar um tiro na pessoa. Ele não pode xingar você de filha da... E você... Não. Você tem que ter um preparo psicológico. Você tem que ter uma resiliência. Você tem que aprender a ficar em pé muito tempo. Porque você vai apresentar uma ocorrência no distrito, muitas vezes, você já não é atendido de imediato. Então você tem que esperar ali. Aí você vai sentar, vai ficar relaxado lá, que nem um... Não, você tem que manter a postura, ficar em pé, ficar atento a tudo que está acontecendo, ainda mais no distrito. E tudo isso, como que se adquire? Com resiliência, com treinamento físico, com um monte de coisa, né? Com trabalho psicológico. E só para você ter ideia, durante a escola, a gente ficava de olho em alguns alunos na parte comportamental. Teve um episódio, assim, não muito... o final não é muito bom, mas que nós detectamos na escola. Tinha um aluno na escola de formação que eu via que ele tinha sabe, aquele cara meio loucão. Todo policial acho que é meio louco, mas não muito. Não... E eu via que ele era pra mais. Eu cheguei ao capitão e falei, chefe, esse moleque aí, chefe, é só ver no final, porque no final pra liberar, eu costumava dar o fora de forma e tinha um grito de guerra dos pelotões, né? O grito de guerra é uma forma que os militares têm do término do serviço e do grito de guerra para ir para casa, para ir... Só que aquele moleque, ele gritava para mais e se esgoelava. Aí eu falei, não, tudo bem, ser vibrador, tudo bem, mas esse cara tá chefe. Aí o capitão falou, Alex, é verdade, meu. O comportamento desse moleque é meio estranho. Vamos mandar ele para reavaliação psicológica. Fizemos documento, mandamos ele para reavaliação psicológica. Isso durante a escola. Ele já tinha passado pelo teste. Mandou para reavaliação psicológica.
Voltou o resultado. E aí? O que você acha? Louco? Apto. Apto? Apto. De novo. Aí não tinha o que fazer. Ó, Alex, veio o resultado, cara. Ele fez todos os exames de novo e tá apto. Falei, beleza, chefe, vamos fazer o quê? Nós não somos... Quem tem o poder da caneta são os psicólogos da PM. Ele se formou. Primeira férias, eles se formaram depois de 1 ano. E eu tenho vários grupos dos meus ex-alunos. E aí eu vi no grupo. Chefe, o senhor viu o que aconteceu com o fulano de tal? Eu falei, não. Pô, nas nossas férias ele foi pro Paraná, chegou lá, pegou um soco inglês, começou a bater num cara, matou o cara no soco. Nossa. Eu falei, você tá brincando, cara. Meu Deus. Mas e aí, tava bêbado? Não, fizeram exame nele, toxicológico, nada. Ele ficou nervoso. Eu falei, e aí que foi preso lá, trouxeram pra cá, tá no Romão Gomes. Final da história, final triste. Realmente, aquela detecção que nós vimos, cara, não é normal. O cara meteu um soco inglês, matar uma pessoa no soco, entendeu? E, infelizmente, depois foi demitido e saiu, né? Então é assim, é uma profissão que requer que você tenha um controle diferente da pessoa normal, pessoa comum. Porque as situações que você passa, cara, é um monte. É um monte. E uma coisa interessante que eu vejo nos policiais, e o nosso judiciário tá querendo tirar isso, é o tirocínio policial. É o quê? Tirocínio. O que é isso? O que é o tirocínio policial? A viatura tá passando aqui, tá? Aí ela olha para 2 pessoas, 2 caras. Os caras estão andando normal. Alguma coisa daquelas 2 pessoas chama a atenção do polícia. Alguma coisa. Não é nem atitude suspeita, porque a atitude suspeita é quando você tá aqui, o cara olha, o polícia se assusta, ou vira, ou corre. Isso sim, isso é atitude suspeita. Mas às vezes não tem atitude suspeita. Às vezes tá eu e você andando na rua normal assim, ó. Sim. Aí o polícia fala, vamos abordar esses 2 caras aí. Aí a polícia aborda. O cara tá com uma arma. Qual a explicação que se tem pra isso? O cara tá procurado. O cara não deu goela. O cara tava 12/8. E o policial foi lá e mandou e pediu pra ver aquele cara, pediu pra abordar, e o cara tava procurado. Qual que é a explicação pra isso? Tirocínio policial. E eu acho que isso aí é até um dom de Deus. Porque às vezes tem que ter alguma pessoa pra tirar aquele cara, que aquele cara ele é procurado, ele vai matar, ele vai fazer alguma coisa. E o judiciário hoje, as leis hoje, quer que... O que acontece? O policial tem que ter uma fundada suspeita ou uma fundada razão para fazer a abordagem. Ou seja, eu não posso simplesmente olhar assim, vamos abordar esse cara. Tá. Aí você chega no fórum, o promotor pergunta, por que você abordou ele? Aí, principalmente, viu, se for da nossa tinta. Que aí vai pra... você abordou ele porque ele era negro? Você abordou porque ele estava na favela? Você abordou porque ele estava na comunidade? Então, sabe, esse polarismo tá fazendo isso, tá tirando até o tirocínio policial. Quer dizer, o policial ele fica com medo de abordar porque ele tem que ter um porquê. Tem que ter uma fundada suspeita, fundadas razões para abordar. E se ele for negro, ele pode até ser prejudicado, é isso? Se o cara falar assim, por que você tá me abordando? Por que você tá me abordando? Não, por quê? Qual que é a fundada suspeita? Não tem. Mas ele quer... na verdade... Ele acha que pode ser um bandido, mas ele não tem a farda pra isso? Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Porque, pelo que eu sei, o policial ele faz um juramento, né? De vida, não é isso? E por esse juramento que ele tá ali lutando. No final do curso, o nosso juramento é: se preciso for, com o sacrifício da própria vida. Se preciso for, e é isso mesmo. Os militares são os únicos que fazem esse juramento. São os únicos, não tem outra profissão. O médico, ele promete salvar as vidas. Salvar as vidas. Agora, o único que fala, se preciso for, com o sacrifício da própria vida, são os militares, né? Então, eles estão querendo tirar até isso dos policiais. Eu tenho um exemplo que eu te dou, é o seguinte: eu estava passando na estrada Dom João Nery, e eu passei por um posto de gasolina. E eu vi um carro parado e um cara conversando assim, aquele golzinho quadrado aberto, e o cara conversando com o cara. Cara, eu achei estranho.
Sim. Não, era suspeita? Não era, mas aquele negócio, volta. Voltamos, abordamos todo mundo. Os que estavam dentro do veículo tinham documento do carro e tal. E esse que estava para fora, ele estava com a certidão de nascimento. Geralmente, e tudo isso você vai aprendendo, né? O cara com a certidão de nascimento. Primeira pergunta que é ser feita. Você tá com a certidão, você tá indo pra onde? Poupar tempo? Não tô indo poupar tempo, não. E cadê o seu documento? Não, eu ando com esse aqui. Mas você anda com a certidão? Pronto, aí já começa. Você anda com a certidão de nascimento, é isso? Você não tem? Não, senhor. Tá, aí você começa a perguntar. Você pega a certidão e começa a perguntar. Qual o nome do seu pai? O nome da sua mãe? O cara decorou bonitinho. Qual o seu signo? Porque às vezes o cara decora... não sabe o signo. O cara decora que nasceu em agosto, aí você fala qual o signo, fala... Aí você fala, mentiu, já era. O cara decorou o signo, decorou tudo bonitinho. Só que ainda, sabe, eu falei, Aí eu chamei ele e falei, vamos fazer o seguinte... Ninguém fica andando com a certidão de nascimento. Ninguém fica andando. Você tá andando com essa certidão que não é sua porque você tá procurado pela justiça. Eu só quero que você fale a verdade. E aí entra um pouco a falsidade policial. A falsidade policial. Porque às vezes pra você... com bandido, o bandido é falso comigo, com você, e você não vai ser com ele. Né? E aí chega... Eu falei pra ele, assim, eu sei que você tá procurado. Eu só quero que você fale a verdade pra mim ir embora. Eu não vou embora com dúvida. Agora, se você ficar continuando a mentir, aí fala a verdade. Pra mim pegar a viatura e ir embora. Você tá procurado ou não tá? Só olha pra mim e fala, tô, senhor. Tá preso, então. Pô, senhor... Você fala de tocar o piano também lá ou não? Tem. Porque eu sei que o Castro ele fala bastante. Vamos tocar um piano. Não, aí você vai, o cara já falou. Aí nós fomos na casa dele, pegamos o RG verdadeiro dele. Realmente estava procurado. Ou seja, um indivíduo procurado, detalhe, 157, 121. Que é 157 é roubo, 121 homicídio. Esse cara que estava com a certidão. Como que ele voltou para as grades? Simplesmente... porque alguma coisa falou pra gente que nós tínhamos que abordar ele. E ele tá fora por causa da saidinha, será ou não? Não, tinha fugido. Tinha fugido. Né? E aí voltou pro cárcere. Aí depois falou, pô, senhor, mas o senhor prometeu que o senhor ia embora. Eu falei, cara, você acha que eu vou deixar você procurado? Ô, senhor, mas, palavra de homem. Eu falei, palavra de homem, com homem. Eu sou homem, você é bandido, então, né? Então eu até falei pros caras, o ladrão não gosta de polícia. Água e óleo não mistura, não adianta, entendeu? Não adianta. Então, até isso estão querendo tirar da polícia, né? Todas essas coisas que eu tô te falando aqui, muitas vezes a imprensa não divulga. A imprensa divulga sim, porque o que dá Ibope? São as ocorrências ruins. E as ocorrências boas, algumas que nem eu te falei. Desengasgou uma criança, mas, cara, são N. Agora, nesse momento... tem um policial passando em algum lugar e tá evitando de ter um assalto, de ter um roubo, entendeu? Então é difícil. Não há quem faça propaganda boa positiva, nossa, positiva só nossa. negativa, né? Isso aqui, essa oportunidade aqui, sim. que a gente tá tendo já faz algum tempo, é ótimo isso, é muito bom. O pessoal conhecer um outro, né, um pouquinho outro mais lado, né? Outro lado. Porque que nem agora, recentemente, teve aquele caso da policial abordar um carro, daí bater no retrovisor... E daí ela apontou o dedo e saiu correndo, parece. Me explica se você assistiu esse caso? Eu vi. E quer dizer, só o lado negativo, né? O lado positivo não falam. Sim. Essa ocorrência, a gente costuma dizer que a gente não comenta a ocorrência de outras pessoas. Mas a gente tem que observar alguns pontos, né? Primeiro, o que eu falava para os meus alunos, você, fardado, armado, é a encarnação do Estado. As pessoas têm que respeitar você. Quem tem que respeitar? Todos. Eu sou policial, eu tô civil aqui. Se um policial fardado de serviço me der uma ordem, eu tenho que acatar. Eu sou tenente da reserva. Se um soldado tá de serviço me der uma ordem legal, eu tenho que acatar. Então, primeira coisa, as pessoas têm que ter isso na cabeça. Primeira coisa, respeito. E o que começou a acontecer de um tempo pra cá?
Se você colocar no YouTube, você vai ver policiais militares que morrem na hora da abordagem. E como que eles estão morrendo? A pessoa vai sem arma, essa pessoa sem arma, toma a arma do policial e com a arma do polícia mata ele. Nossa. Por quê? Porque incutiram, nós estávamos falando dos Nutellas, incutiram na cabeça de alguns policiais, olha, a arma é última instância, cuidado para você usar essa arma, você vai ser preso, olha, você vai perder sua farda, você vai... Incutiram essa política do medo no polícia. Então, muito deles taca a arma aí, você vem para cima... E ele fica com medo de usar porque você tá desarmado. Só que se você for lutador de Gil, não precisa nem ser lutador, tiver um corpo mais avantajado, você vai tomar minha arma e vai me matar. Então, o que eu falo pros meus alunos? Policial fardado, armado, não sai na mão com ninguém. Você fala pro cara... Você não vai pra cima do cara. Você tá armado? Tá armado de serviço? Para aí. Fica longe, com a arma na mão. O cara deu um passo, você tira a arma. Fica onde você tá. Fica aí. O cara vem pra cima, ele tentou vir pra cima de você, o que você vai fazer? Não tem outra alternativa. Se você sair na mão com ele, ele vai tomar sua arma. Ou você vai falar assim, não, vamos ver se ele vai conseguir tomar minha arma. Você vai deixar isso por interrogação? Você vai esperar? Não, você vai utilizar, infelizmente. Se você tiver uma arma não letal, que hoje em dia... graças a Deus, muitas viaturas têm, que é a arma de capacitação neuromuscular. A famosa arma de choque, né? Eu sou professor desse tipo de armamento, né? E funciona? Funciona. Antigamente era arma de choque. Só que tem pessoas que elas são resistentes a choque. Principalmente pessoas drogadas e algumas pessoas, por naturalidade, ela é resistente ao choque. Essa arma de capacitação neuromuscular não é de choque, ela é diferente. Ela age na parte neurológica. Então, quando... São 2 dardos, né? Você põe o cartucho, quando você aciona, sai 2 dardos. Quando esses 2 dardos encostam, você pode encostar na sua roupa, não precisa ser em você, não. Pode estar com uma roupa de borracha, de motoqueiro. Quando ela encosta, dá a descarga. E não adianta, o cara pode ser o Hulk, ele cai. Então, ela age na parte neuromuscular, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem muitas viaturas que tem. Então, você usa a sua arma e ela fica do lado esquerdo, né? Então, se tiver a arma não letal, você vai utilizar. Tiver o gás pimenta, você vai utilizar. Só que o gás pimenta não vai inibir a pessoa de vir pra cima de você. A pessoa vai ficar mais nervosa. Então, infelizmente, fatalmente, ali, aquela senhora que, ao meu ver, era uma pessoa do bem... Até então, era uma pessoa do bem. Tava com o marido dela passando lá, embora seja, acho que era 2 horas da manhã e tal. E ela não respeitou a policial. E tudo indica que ela veio pra cima da policial. Nós não temos essa imagem. Eu até falei para um amigo meu. Talvez amanhã ou depois, hoje como nós vivemos no mundo de Big Brother, pode aparecer essa filmagem aí, que a câmera corporal não mostrou. Pode ser que venha. Mas eu tenho quase certeza que a policial não ia... efetuar aquele disparo se aquela mulher não tivesse vindo pra cima dela. Sim. Em contrapartida, vamos falar do lado da polícia. Aquele policial que estava dirigindo, que bateu no retrovisor, pra que ele voltou também? Pra que ele voltou? Pra chamar atenção, pra não deixar barato? É aquilo que eu te falei. Nós, policiais militares, temos que ser diferentes. Seu psicológico tem que estar anos-luz. Olhava no retrovisor, sei lá, não chegou não precisava voltar para querer dar um psicológico, para querer dar uma lição de moral. Também foi um erro, que no final declinou para quê? Para resultado fatal, né? Infelizmente, uma mulher morta, né? Outra coisa que a gente vive falando e tentando mudar, né? Por que demoraram muito tempo a socorrer a mulher, essa mulher aí? Se eu estivesse no local, porque tiro, disparo de arma de fogo, a maioria das pessoas morre por quê? Eu acabei de falar pra você, esse policial que eu socorri, ele perdeu muito sangue. A pessoa tá parada ali, ela tá perdendo sangue, socorre.
avisa lá, tem protocolo para não socorrer, tá? Existe uma resolução, se eu não me engano, a 005 de 2011, eu acho. Não pode socorrer, tem que deixar morrer ali? Se Por não chegar... conta, não sei se você vai lembrar de uma ocorrência que teve no cemitério de Ferraz, onde a viatura entrou com o indivíduo lá. Você lembra dessa ocorrência aí? Não lembro. Teve uma ocorrência complicada. A partir dessa ocorrência aí, a Secretaria de Segurança emitiu uma resolução que a viatura que ou tiver o confronto ou for atender a ocorrência de disparo de arma, não pode socorrer na viatura. Tem que chamar o SAMU, resgate, outro. Só que, cara, e aí? Se for, Deus o livre, se for um parente meu que estiver lá, os caras vão esperar realmente, porque vai demorar. Eu socorria. É uma outra coisa que tem que se mudar, esse procedimento aí. O disparo de arma de fogo, ele tem que ser socorrido de imediato. Um socorro seguro, se quiser. Porque o pessoal fala, porque ele é aquelas místicas, vai acabar de matar, né? Então vem alguém na família, vem alguém aqui, vai junto dentro da viatura e socorre, né? Então é uma parte que nem eu falei pra você, tá mostrando em todo lugar, porque é uma coisa negativa. E outra coisa, a policial, me parece que tem 21 anos, a menina. Nova, né? E tinha, acho que, meses de formada. Nossa. Ou seja, o psicológico ainda tá se adaptando, né? Mas com certeza, com esse pouco tempo, quantas ocorrências boas ela já teve? Quantas vidas ela já salvou, né? Mas agora deixa de lado e vamos só massacrar, né? Então, realmente é uma ocorrência que está agora em xeque, estão falando em tudo. Tem vários vídeos aí, dessa ocorrência aí, da câmera corporal, né? E estão metendo pau agora. Não, será que realmente precisava disso? Será que... Mas e aí, se ela tivesse... E se fosse o contrário, se a mulher tivesse pego a arma dela e conseguisse atirar nela? Será que teria todo esse bope? Será que, né? É um caso para se pensar. Quem ia chorar a família dela, né? Isso. E nesses casos, assim, tem algum caso que você participou de ocorrência e foi positivo? Tem vários. Tem um que o final foi excelente. Essa ocorrência foi uma ocorrência de refém. Ali na rua da Brás da Rocha Cardoso. Essa rua, ela liga Itaim com Guarulhos. Então nós fomos apoiar essa ocorrência onde 2 indivíduos tomaram de roubo uma oficina de eletrônicos. Uhum. Quando a viatura chegou, eles estavam saindo. Aí eles voltaram e pegaram todo mundo de refém dentro da oficina. Então nós tínhamos ali, acho que 5 pessoas como refém, 2 bandidos. E aí nós fomos chamados para apoiar. Você estava na rota? Na Força Tática. Na Força Tática. Força Tática. Então foi a minha viatura, a do tenente, na época, tenente Eros, agora é capitão. Um abraço, capitão Eros. Não vou falar o apelido, porque senão ele manda me prender, né? Mas uma ocorrência assim que terminou resultado feliz. Chegamos lá, quando visualizamos os 2 indivíduos com as 5 pessoas como refém, arma na mão e ameaçando matar essas pessoas. E aí entra até uma parte assim, eu penso interessante, quando você já vem vem criado na periferia, que nem eu. Fui criado em Ferraz, mas na periferia. Então, você sabe um pouco a linguajar do... traquejo, né? Não, sabe. Uhum. E o tenente Eros, o capitão Eros, na época, a mesma coisa. Então, a gente chegou lá nessa ocorrência, primeira ocorrência com refém, e a gente não sabia de algumas técnicas. Então, foi tudo assim, sabe? Bem né? A força e a coragem. Aí começou a trocar ideia com o cara. Falei, irmão, você tá louco, cara? Para! E qual que é seu nome? E o cara começou a dar ideia pra gente. Não, não vou voltar não, Eu saí, tava procurado também. Saí de saidinha, agora que vocês chegaram, eu vou matar todo mundo. Não, para com isso, Você tá na tentativa ainda. Você não cometeu quase crime nenhum e tal, cara. Aí começamos. Nisso, pra você ver como nós estávamos tão bem, que chegou a equipe do GAT, que é a equipe própria para esse tipo de ocorrência. E eu lembro que chegou o negociador, que foi inclusive na escola de sargento, ele foi meu professor de negociação, que é o Johnny, o sargento Johnny, né? Ele chegou nessa ocorrência e de longe, eu não sabia, ele começou a ver a forma que nós estávamos trocando ideia. Uhum.
Aí ele falou assim, deixa o pessoal por enquanto. Deixa que o negócio tá fluindo, né? Fizemos algumas coisas erradas, por exemplo, um determinado momento, o indivíduo pediu um telefone. E eles falaram que telefone não se dá, só se dá o telefone do próprio GAT, que eles escutam a conversa que ele tá falando. E tinha o telefone lá do pessoal do nosso reservado, que a gente fala que é... E tava com o telefone lá, e aí eu joguei o telefone pro ladrão, né? E adivinha pra onde que o ladrão ligou? Pra cadeia. Sério? Pro celular da cadeia. E nós vimos porque depois falou, aí, mano, ó, é o seguinte, provavelmente eu tô voltando aí, mano. A casa caiu aqui, então eu falei, mano, os caras tá ligando pra cadeia no telefone da polícia. Bom, enfim. Aí conseguimos convencer, ele falou, irmão, para com isso, meu. Um nome de um dos ladrões, adivinha? Alex. Nossa. Alex. Aí quando ele perguntou o meu nome, eu falei Sérgio, né, que é o primeiro nome. Porque senão ele já, né... Falei, mano, para, Alex, deixa isso pra lá e tal. Mano, joga... Não, vocês vão me matar, porque a primeira coisa que o ladrão acha é que quando ele largar a arma, nessa situação, a polícia vai matar, né? Não, meu. Aí tinha um cara lá ele queria imprensa, né? E o GAT já tem uma estrutura dessa pra chamar a imprensa, já fica lá e tal. E aí o cara veio, né? Com o microfone da imprensa, ele viu. Sim. Não, agora então é o seguinte, joga a arma. Cara, quando ele jogou a arma, eu não acreditei. Eu falei, eu não acredito. Jogou as duas armas, se entregou. Eu falei, aí fomos lá, fizemos o algemamento. O pessoal os reféns já vieram, abraçaram a gente e tal. E assim, é uma ocorrência que até hoje eu falo, né? É uma gratidão enorme que eu tenho dessa ocorrência, porque nós livramos 5 pessoas. Não sabia o que se passava na cabeça desse cara, porque com a arma na mão, o cara pode dar um tiro e matar. Perturbado, né? Perturbado. Vai matar. E aí foi os 2 indivíduos presos, as pessoas liberadas, todas, né, sem ferimento algum. E assim, uma ocorrência... Inclusive, na PM, tem a ocorrência de destaque do mês, né? E essa foi? E essa foi a ocorrência do mês. Inclusive, eu ganhei uma estadia num lugar aí que foi, né? Foi eu e minha esposa. Que legal. Aproveitamos até... Na polícia tem isso, então, quando você tem uma boa... Quando você faz uma coisa muito boa e ganha destaque, você pode viajar. Isso. Eu fui policial do mês, acho que 2 vezes na minha carreira, né? E qual que foi a outra? A auto-ocorrência foi tráfico. Um tráfico que nós pegamos, assim, de uma quantidade razoável de entorpecente. E aí eu fui policial do mês, se não me engano, foi dezembro de 2007, eu acho. Dezembro de 2007, faz um tempinho já, né? Força Tática. Força Tática, né? E assim, é o que eu falo. Quando você faz aquilo que você gosta, você, todo dia, você quer estar fazendo, você quer... Eu falo pra você, não teve um dia que eu acordei desanimado para ir trabalhar. Mesmo com os problemas, que nem essa ocorrência que eu tive aí, essa ocorrência complicada, você fica um tempo perturbado. Mas por conta da ocorrência, não do serviço operacional seu, né? Então não teve um dia que eu ia desanimado, não teve um dia. E tem alguma folga pro policial quando tem, assim, uma ocorrência muito grave, assim, ou não? Não, tem a folga que é chamada de compensação orgânica. Quando você passa muito tempo, né? Geralmente você passa porque, você sabe, a ocorrência apresentada no distrito policial, ela demora. Ocorrência com droga demora mais ainda, porque você leva a droga, essa droga tem que ir para constatação, né? Depois da constatação... fala que é a constatação primária, né? Ela volta, o resultado realmente é droga. E aí sim é feito flagrante. Só pra você ter ideia, você leva uma droga lá pro IC Central, que é ali na cidade universitária. Você levou uma droga lá, deixou lá na gaveta. Quanto tempo você acha que o perito demora pra falar que aquela droga é entorpecente e tal? Uns 30 dias, sei lá. Não, também não. É a primeira constatação. Tinha que ser na hora, porque sim. o flagrante tá no DP lá. Entendi. Demora 4 horas. 4 horas para você pegar esse laudo provisório. Aí você pega o laudo e leva pro DP. Aí o delegado fala, realmente é droga, vamos fazer o flagrante. Passa o dia. Passa o dia. Depois disso, você vai depor no fórum. Aquilo que você falou no DP, você tem que falar no fórum. Como que foi a ocorrência lá, Alex? Foi assim. Tá. Onde estava a droga? Você tem que lembrar tudo e tal. Aí sim, aí o indivíduo, né, ou vai ser absolvido ou vai ser condenado.
Então a vida do policial É difícil, é difícil. E geralmente, né? Todo mundo tem sorte, o policial. Ele podia muito bem, tem que depor no fórum. Quiçá se fosse todo dia de serviço, né? Porque você dia de serviço, vou depor. Sim. A maioria das vezes, no dia de folga. Sério? A maioria das vezes... Ele não ganha daí? Não. Nossa. Mas tem também... existe uma defesa pra polícia ou não? Não. Foi aprovada uma legislação que quando o policial se envolve em alguma ocorrência, quem seja ele precisar de um advogado, o Estado forneceria esse advogado. Não conheço nenhum. Nenhum. E o policial paga do bolso? Paga do bolso. Não conheço nenhum que teve esse benefício, né? Inclusive, vários amigos meus que se envolveram em ocorrência aí de MDIP, que chama, né? Que é morte em decorrência de intervenção policial. Se tiver algum percalço no meio dessa ocorrência, ele precisar de advogado, ele tem que pagar do bolso. Nossa. É um sacerdócio mesmo. Eu vou falar pra você. Tem que gostar. Porque eu vejo que lá nos Estados Unidos, que a gente assiste a televisão, o salário é alto, tem poder de parar, não interessa se a pessoa é juiz, promotor, desembargador, enfim, todo mundo respeita, né? Aqui não, daí se ele identifica alguma coisa que ele é autoridade, delegado, algo assim, daí ele já fica acanhado, porque ele tem medo de ser, depois, ir pra corregedoria e ser punido por isso, né? Sim. Então, eu percebo isso, que o valor também não é tão alto quanto deveria ser, né? Porque eu acredito assim, primeiramente no Brasil, o principal seria o professor, né? O professor vai ensinar as crianças a dar educação, para ter discernimento que é certo e que é errado. Se a pessoa quer ir para o lado errado, vai saber o que pode correr, e se quer ir para o lado certo, vai saber também para onde vai, né? Então, primeiramente seria o professor. Depois, o policial que faz a proteção. Porque se o policial acontece alguma coisa na escola, a primeira coisa ele nem pode ali dentro, né? É a diretora. Sim. Então a diretora, o policial responde à diretora, não é isso? Se eu tô errado, você me corrige. Não, sim. Daí depois, o policial vai lá, faz o atendimento e não tem todo esse aparar. E quando acontece alguma coisa com ele tem que pagar do bolso para se defender. Você tocou num assunto super importante. Eu vou fazer um paralelo aqui. Ultimamente, que está acontecendo muito, maridos, ex-companheiros matando as mulheres. E aí nós temos uma legislação que está fechando o cerco. Tem as medidas protetivas de urgência, né? Tem a polícia, a Maria da Penha, tem a legislação forte, tem um monte de coisa que está fechando o cerco. Só que eu vou falar para você, quando que isso vai começar a melhorar? Você tocou num assunto super importante. Quando nós começarmos a educar as nossas crianças, tanto os meninos quanto as meninas, a respeitar as meninas. E as meninas também respeitar os meninos, porque Sim. muitas vezes aí que você vê o cara tá matando a menina porque ela traiu ele, porque ela tal, então tem que educar os dois. E aí depois a escola. Vamos na escola lá. Professor, não, por que você tá fazendo isso com a menina? Isso aí não se faz, você chama seu pai aqui. E aí esses homens que se tornarão essas crianças que nós estamos agora educando, lá na frente nós vamos ter o resultado. Porque só leis fortes, vamos agora, né? Tornozeleira eletrônica, põe no cara e um relógio com a mulher. Cara, desculpa. É pra inglês ver. Agora tá... Não, né? Põe, o cara chegar perto, vai apitar o relógio da mulher e vai... Você vai ver se não vai dar certo. É educação. Eu fui criado por uma senhora chamada Esmeralda, que era minha avó, né? Não está mais entre nós, mas era uma mulher pouco estudo, mas muito sábia, né? Minha mãe também. E me ensinou alguns valores assim que eu levo para a minha vida. Então é família, ensinamento, família, depois escola. Eu sou de uma época, não que isso seja uma coisa boa, você está falando, você está incitando a violência, não. Mas eu sou de uma época que a professora pegava na minha orelha.
Por isso que é meia grande assim, não é meia, né? Mas pegava na minha orelha, cara. Levantava e eu aprontava muito, cara. Eu aprontava muito na escola. E eu tinha... Dona Zélia tinha medo, né? E não me fez mal nenhum. Não me fez mal nenhum, pelo contrário. Você agradece. Eu agradeço. Vai lá, você vai ficar ali, ó. Eu ficava lá, ficava de castigo. Eu, no final da vida do meu pai, agradeci ele. Eu falei, pai, você foi muito rigoroso. Porque o pai dele era delegado. Meu avô era delegado. Ah... Entendeu? Lá das antigas. Lá das antigas. Então eu vejo assim, que hoje em dia tem essa geração Nutella, porque eles têm medo. Se ele fizer alguma coisa certa, ele vai perder o emprego. Que é o emprego que é garantido, porque é o emprego que ele passou num concurso público, que ele quer ajudar as pessoas, mas eu vejo muito disso, né? Por mais que você ensine, eles vão lá e ficam pensando, mas eu vou perder meu emprego se eu fizer alguma coisa certa. Então eu acredito que o Estado devia pensar um pouco melhor e ajudar um pouco mais a proteção e blindar a polícia, porque a gente fala para as crianças, olha, se eu que sou pai não posso te ensinar, você vai ensinar na rua. Então o policial vai te ensinar. Não tem muito disso que o pessoal fala? Tem. Mas não que o policial é o ruim, pelo contrário, ele faz a coisa certa. Então se ele fizer alguma coisa errada, eu como pai não posso ensinar meu filho. Quem vai ensinar vai ser a polícia. De uma forma... Não muito boa. Não muito boa. Então, o que as crianças hoje em dia vê? A polícia com medo. Então, é isso que eu entrevistei aqui como é que ele chama? É que dá muito podcast. O Castro. O Sargento Castro é isso, porque as crianças têm medo da polícia. E não pode ter medo da polícia. Pelo contrário, o policial tá ali para ajudar. O Belarmino também, ele fala muito disso, que ele vai lá, faz do jeito que você falou, olha, para ganhar um amigo. Mas eu vejo isso, eu vejo que o pessoal acaba pondo a polícia como, olha, você fez coisa errada, a polícia vai te pegar. Não, você falou isso aí, o que eu fazia? Às vezes você tava em algum hospital, alguma coisa, a criança chorando. Aí a mãe, para de chorar que a polícia vai te pegar. Aí eu ia lá, não. A polícia não vai. A polícia não vai te pegar porque você tá chorando, não. A polícia vai pegar só se você fizer coisa errada. A polícia... Aí a mãe ficava olhando, tipo assim, que filha mesmo, eu tô querendo fazer moleque parar de chorar e esse cara tá... Toda vez eu falava isso, cara. Toda vez eu falava isso. Coloca o policial como vilão. Ou senão a gente chegava em ocorrência, aí a mulher falava, olha, eu chamei vocês aqui só pra dar um susto, tá? Aí eu falava assim, olha, eu não sou fantasma. Nós viemos aqui pra ver o que tá acontecendo, mas não vamos dar um susto em ninguém. E assim, o que eu fazia muitas vezes, cara? Dependendo da ocorrência, eu não levava o menor, o adolescente, pra delegacia. Eu levava pra casa dele. Eu peguei o menor uma vez fazendo zigue-zague, um carro na rua, e aí abordamos os dois menores. Dentro do carro, 1 litrão de uísque. Aí eu falei, e aí, meu? Não, de quem que é o carro? Do meu pai, você mora onde? Não, eu moro aqui 2 ruas pra cá. Aqui, seu pai sabe que você pegou? Não, sabe. Seu pai empresta a chave pra você sair assim, ele sabe que você tá bebendo? Não, bebendo não. Vamos lá. Nossa. Aí, falei pra ele, vai. É aqui que você mora aqui? Vai na moral, não foge. Aí, fomos, ele parou lá na frente. Chamei na campainha. Saiu a mãe dele. A mãe dele... Aonde você pegou a chave? Eu já vi que ela não sabia que ele tinha pego a chave. Ele mentiu. Mentiu. Aí eu já peguei a garrafa de uísque e coloquei em cima do carro, assim, ó. Ela, meu Deus do céu, seu pai vai brigar com você e vai brigar comigo, tal. Eu falei, calma, senhora. Qual que é o seu filho? O carro de quem que é? Aí, a senhora tá com o documento aí? Não, tá aqui. Aí foi lá, peguei o documento do veículo. Falei, olha, ele tava fazendo zigue-zague aqui. Eu não acredito. Olha, eu não aguento, eu não sei mais o que faço, tal. Cara, pro azar dele, parecia... Não era dia do moleque. Não era dia do moleque. Quem chega? O pai. O pai. Putz, e o pai era policial? Não. Civil. Mas aqueles... Você vê aqueles caras chucrão? Brabão, que você vê que já tá chegou do serviço cansado e queria só chegar, tomar um banho, comer e dormir. Chegou, falou assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Veio pra cima da gente. O que tá acontecendo na porta da minha casa? Aí eu falei, calma, irmão, calma. Tudo bem, Alex? Seu filho, abordei seu filho na rua aqui. Eu não acredito. Falou que você, ainda colocou você na berlinda. Falou que você deixou ele pegar a chave. Só não falou que você autoriza ele dirigir bebendo. Mas eu deixei você pegar a chave? Não. Eu não deixei, né? Falei, eu sabia que você não deixou. Só que eu tô falando pra você o que ele falou. Aí ele foi chegando perto do moleque assim, daqui a pouco ele pá!
Nossa. Eu falei, calma. Não adianta você começar a bater aqui. Vai pra casa, tal. Lá você conversa. Tipo assim, lá você pode. Aí a mulher agradeceu. Olha, policial, obrigado. Se todos fizessem isso, tal. Eu falei, não. Nem todos vão fazer isso. Vocês têm que se policiar aqui dentro da sua casa. Hoje ele deu sorte. Tá aqui, ó, chave. Tava bebendo, podia atropelar alguém, podia... Matar. Aí era outra coisa, aí não tinha como. Mas quanto não... Tá aqui, ó. Aí o tiozão, obrigado, viu? Eu falei, não esquenta a cabeça, não. Quando o moleque entrou, eu já vi que ele, pai, o senhor vai me bater, mano. Vamos entrar lá dentro. Aí, deve ter tomado um salve, né? Então, muitas vezes eu fazia isso, né? Por quê? Vai pro DP, você vai tomar uma canseira, não vai adiantar nada, o menor vai sair primeiro que você. Quer dizer, muita mentira, né? Que é outra coisa que a nossa legislação, infelizmente, tem que mudar, né? Uhum. O menor... menor não comete crime, é só auto-infracional, ele sai primeiro que você e tal. É uma coisa que a gente precisa estudar, precisa ter uma punição mais severa para alguns crimes quando o menor é cometido por menor. Maioridade, né? Em vez de 18, passar para 16. Sim. Pelo menos já ajuda, Por que né? ele não pode votar com 16 anos? Então. Por que ele não pode responder em alguns crimes aí? Exato. Né? Mas, enfim, compete aos nossos Sim, representantes claro. aí. Mas é assim, cara, essa parte policial que engloba um monte de coisa, um monte de acontecimentos, eu tomava algumas atitudes diferentes, né? Os caras até falavam, ô chefe, você não vai? Eu falei, não, vamos fazer isso aqui. E eu penso que muitas vezes eu ajudei. Muitas vidas eu ajudei. Eu vejo que nós homens, né? A gente vai aposentar com 65, a mulher é com 60. Não tem o dia do homem. O homem é o que mais morre. Pode ver que tem mais homem que falece bem antes que a mulher. Muita mulher mais velha é solteira porque o homem faleceu. Porque o nosso trabalho é mais pesado. Se arrisca mais, né? Se arrisca mais, é um risco muito grande. Esse dia eu tava comentando com uma amiga minha... Tô errado? Não, tá certo. A natureza do homem é proteção. Sim. E aí, eu até fiz a pergunta pra ela, e aí o marido dela tava do lado, né? Partindo desse princípio, há quem diga que lá atrás, no tempo das cavernas, quando o homem adentrava a caverna, ele deitava pra dormir próximo à entrada da caverna. Próxima à entrada, e depois era a mulher. Aí, trazendo pros dias de hoje, no quarto do casal, o homem ele tem que deitar próximo à porta. Aí eu perguntei pra ela, e o seu marido? Porque se ele não deita próximo à porta, ele não tem estilo de proteção, hein? Alguma coisa tá errado. Aí ela olhou e falou, você não dorme mesmo não, você dorme do outro lado. Eu falei, mas seu sem vergonha. E é uma coisa que trouxeram lá de trás, que nem... Aí quando falaram isso pra mim, eu falei, caramba, eu realmente, meu quarto é aqui e na cama tá aqui, eu sou o primeiro aqui. Se alguém entrar, me pega primeiro, né? Sim. Eu aqui. Então é estilo de proteção do homem, né? E o homem realmente se arrisca mais. Tem até um vídeo, por isso que nós vivemos pouco, né? Verdade. O homem, inventa as brincadeiras loucas, brincadeira, né? E já é a natureza. E até isso estão querendo tirar da gente, esse estilo de proteção, né? Muitas vezes as mulheres estão sendo culpadas, porque ela quer se colocar em pé de igualdade. Não, eu também sou assim e tal. A natureza não é. A natureza é o homem ser o estilo de proteção. Tudo bem, os direitos são iguais, né? Muita coisa mudou, mas essa parte não pode ser tirado da gente, porque isso aí é dom de Deus. Sim. Essa parte de proteção, eu falo com a minha mulher, né? Eu vim primeiro, viu? Eu falo pra ela, o homem, você veio depois, né? Brincando, é lógico. Sim. Mas o instinto de proteção é nosso, não adianta. Que tem até mulheres policiais que fazem um ótimo serviço, né? Teve uma que veio aqui faz pouco tempo, ela protegeu na escola uma família que o ladrão foi lá pra tirar, ela pegou e matou o ladrão. Caramba, né? Então, foi assim, Suzano, não? Foi, essa mesmo. Ela veio aqui, ela parece que vai ser candidata. Eu até ia te perguntar também sobre candidatura. Tem muitos policiais que fazem muitas coisas boas, assim como você já fez muito, né? E às vezes não é nem divulgado, por isso que tem esses podcasts pra divulgar, né? Falar as coisas boas que a polícia faz, que não só a polícia, mas a gente abrange todo mundo, né? E também vão pra política. E querem também mostrar na política as coisas boas e ajudar a própria polícia, né? Para ter gente do próprio
da rota, de outras táticas, né? A força tática, para poder colaborar na política para ajudar um pouco mais. Porque às vezes vai um governador, talvez não ajude tanto, né? E como é que é isso para você? Olha, eu penso assim, tem que ter pessoas desse métier, porque pessoas que conhecem realmente do chão de fábrica, né? Eu me candidatei a vereador, não nessa eleição, na penúltima, e eu não tive muita sorte. Porque, entre aspas, a malandragem política é um pouco diferente da malandragem da rua. E eu achava assim, na minha campanha, eu achava que simplesmente a forma de eu ser e as amizades que eu tinha ia me eleger. Então as reuniões que eu fazia era cheio de gente, cara. Eu ia lá, o Tifu, que meu apelido é Tifu em Ferraz, né? Certo. Meu nome é Alex, é Tifu, Alex Tifu. E aí as reuniões que eu fazia, enchia. Eu falava, mano, eu tô eleito. E o partido que eu tava era um partido médio. Eu falei, Alex, você precisa mais ou menos de uns, 600, 700 votos. Eu falei, tô eleito, cara. E reunião daqui, reunião dali e tal. E aí, não, Tifu, tô com você é louco? Você é nosso. Eu falei, tô eleito. Eis que no dia da apuração... E aí? Eis que no dia da apuração eu falei, já tô me sentindo vereador. Tô lá no cartório eleitoral, né? Esperando a computação dos votos. Aí eu olhei assim, aí o cara falou, acabou. A prefeita que eu apoiei ganhou, né? Inclusive foi reeleita e tal. Tá fazendo um ótimo serviço lá. Ela veio aqui. Ela veio aqui? A Gambari. Tá fazendo um ótimo serviço lá, em Ferraz. Mas quando chegou a minha faixa, cadê meu computador de votos? Eu falei, não, cara. Tá errado. Não, terminou. Todo mundo de Ferraz votou? Votou. E os meus votos? É só esse daí. 100 votos eu tive. E você vê como que Ferraz com 100 votos, eu fui suplente. Eu fiquei de suplente ainda. O que ganhou, que foi o Fábio Ala, inclusive faleceu há pouco tempo agora, ele teve 600 votos. Né? Eu fiquei como segundo suplente, com 100 votos. Mas aí, pra mim, foi uma decepção. Aí os caras falaram, não, Alex, você tem que fazer um trabalho assim também e tal. Aí eu falei, não, cara. Aí, resumindo, eu vi que pra eu ser candidato, acho que não é minha praia. Agora, pra mim apoiar, pra mim estar junto, pra mim exercer algum cargo, né, que nem eu propus na época, pra gente, eu queria muito, a minha ideia era fazer o quê? Fazendo um paralelo com isso que nós estamos falando com os jovens, criar um tiro de guerra em Ferraz, que nem tem Suzano. Sim. Porque você, criando um tiro de guerra, e Ferraz tem um lugar muito propício, que é o Cambiri, uma área de mato, que caberia um tiro de guerra lá. Para quê? Os jovens se alistar e eles prestarem um serviço para a sociedade, automaticamente auxiliar a prefeitura em alguma coisa, tal. Eu queria formar uma guarda-mirim em Ferraz, que nem tinha lá atrás. Eu lembro que eu comecei a prestar atenção, eu era moleque, eu via a guarda-mirim, os moleques fardados, eles trabalhavam em mercado. Quando tinha festa da uva, eles andavam, colocando ordem na molecada e tal. Tudo isso eram os planos que eu tinha. Porque eu acho que o meu métier é lidar com esse tipo de... com essa faixa etária, né? Que é de adolescente, jovem, né? E ensinar, e os moleques gostam de mim. Lá no prédio, lá, os moleques, eu te fu, tal. E a minha ideia era essa. Era formar a guarda-mirim municipal, era formar um tiro de guerra, né? E apoiar a guarda municipal de Ferraz, né? Na parte operacional, em alguma coisa assim. Então, nesse sentido, nessa seara, eu acho que eu seria mais, assim, competente. Porque na área política, eu acho que, não sei se eu daria certo. Hoje eu tenho essa visão, né? E, assim, pode ser que agora, vindo as eleições, eu seja já fui procurado por alguns candidatos, né? Para apoiar, e nós estamos estudando, né? Eu tenho algumas ideias boas, né? Que precisa pôr no papel e tal. E que tudo para ajudar, né? Para ajudar essa molecada aí, aproveitando essa molecada que quer ingressar na Polícia Militar, nas Forças Armadas. Primeira coisa, né? Obedeça a seu pai e sua mãe, né? E os mais velhos, que tem muita coisa para ensinar, né? Depois, se prepare. Tem vários cursos preparatórios, não adianta você ir na orelhada, vou tentar sorte, não. Tem um monte de cursinho preparatório, um monte, né?
Não sei se eu posso dizer aqui Pode alguns. falar. Né? Tem o curso do meu amigo Biagi, tem do Ligieri. Tem o seu curso também. Não. Você não faz? Não. Eu ministro aulas quando eles já estão na escola de formação. Tá. Eles já estão... Então tem palestra que a gente vai lá e tal. Você podia também fazer isso, né? Uma coisa nova. E assim, pra você ter ideia como a coisa já muda quando você vai pra reserva, né? A minha matéria principal que eu ministro na escola de formação é procedimento operacional. Que é na hora da abordagem, como que se aborda. E aí, quando você passa pra reserva... Teve uma atualização da legislação. Quando você passa para a reserva, você não pode mais dar esse tipo de aula. Por quê? Porque você já não faz parte mais do serviço ativo. Seria uma reciclagem. Então. Você vê como que é as coisas. Até isso, cara, eu fiquei muito triste quando me tiraram. Porque eu estava dando aula na escola de sargento e eu estava dando aula nessa aula de POP, né? Procedimento operacional padrão. Aí terminou essa turma, me chamaram na coordenação. Falou, Alex, obrigado. A gente, suas notas aqui dos alunos que os alunos do final do curso dão nota pro professor. Tá ótima, mas como agora você é tenente da reserva, o POP tem que ser quem tá da ativa. Eu falei, como? Mas tudo bem. Mas a gente continua ainda dando umas palestras e tal. Isso é de suma importância também, por conta da vivência. Claro. O pessoal gosta de ver isso. Você falando o que eu fiz é uma coisa. O Alex falou que ele fez. Agora, eu que fiz falando, olha, quando eu tava lá naquela ocorrência, os caras, você que tava, eu tive que fazer isso. É diferente, né? Você tem a vivência. Isso, é diferente. Então, para você que quer entrar, um conselho, vai para cima, estude, né? Se dedique, se forme e vai servir ao povo paulista ou, se for Forças Armadas aí, né, ao país, porque é uma função, é uma profissão, é um sacerdócio que são para poucos. E assim, o sentimento de dever cumprido é eterno. Né? Até hoje eu sento, eu coloco né? Esse dia eu tava em casa, eu comecei a pegar todos os meus diplomas de curso, né? E minhas medalhas eu coloquei lá assim. Aí, sabe o que eu me senti? Você já assistiu o Rambo Último? Ele olhou assim e falou, e aí, cara? Tudo que eu fiz, tudo que... O que eu faço com esses diplomas, com essas medalhas, com essas ocorrências? Sabe? Deu tipo um tédio assim, entre aspas. Falei, não, para. Aí guardei tudo, só pra... né? Você tem que... fazer isso vir de vez em quando à tona, o que você fez, que não foi em vão, né? Claro. Não foi em vão. Então é muito Salvou importante muitas isso daí. vidas. Muita, graças a Deus. Pô, eu fico muito feliz. Então você já deu um recado já pro pessoal, né? Como faz para entrar na polícia, a gente falou bastante. Tem mais alguma coisa que você acha importante? Eu queria agradecer, né? Agradecer... Eu ia escrever, porque eu esqueço, cara. Tem vários grupos e os caras... você acredita que eu já arrumei briga porque eu tava num podcast, esqueci de falar o nome de um cara? Ah, é? Um cara... Eu não vou falar o nome, que aí ele vai ficar mais bravo comigo ainda. Fala. Olha, hoje eu posso falar? Pode. Tenente Pedro Louco. Não fica com raiva. Porque às vezes aquele dia eu esqueci, mas ele foi uma pessoa que ele foi... É um ícone de rota. É um cara super antigo de rota. É um cara, assim, que é respeitado. Sabe aquele cara que é um dos caras que você fala da rota, você tem que falar dele? Então, e um tempo atrás eu esqueci de falar dele. Ele me bloqueou. Me desbloqueia. Você vai ver o zap em outro, né, de outra pessoa aqui, mas me desbloqueia pra gente trocar ideia, tá? Então, o grupo aí dos PMSP, grupo do Santa Ceia, que é... um grupo que tá os meus professores de polícia, né? O Serjão, Jackson, Mesa, né? Guedes, Ferreira, Nunes, né? O Carvalho, entre outros, Edivaldo. Então, são alguns grupos que a gente tem, eterno. Grupos Boinas Negras, que tem o pessoal lá de 70. Nossa. Tá o Conte Lopes, tá o Afanásio Jazade, que tinha a rádio. Tá nesse grupo aqui, então Boinas Negras, tem o RD, que são os meus amigos da escola do Edir, que é onde eu estudei em Ferraz, que nós temos o grupo também, então Maza, Edilson, Cacau, Renan, o pessoal do grupo aí, o Rai, que é policial também,
um abraço. Pessoal, veteranos do M4, né? Veteranos do M4, veteranos do 29, né? Grupo da rapaziada lá do condomínio. Ah, é? Né? Da rapaziada lá. Vou colocar você no grupo lá. Tá bom. Da bagunça, Nicolas, o Latino, Piscirico, né? Pra minha família, pra minha mãe, pra minha esposa, pros meus filhos. Enfim, meus amigos, o Carlinho. Os netos todos aí, né? A Malu que agora tá lá em Portugal, né? Então, se eu esqueci de alguém, me perdoa, porque é muita gente. É muito grupo também, né? Tô em vários grupos aí. Mas, enfim, um abraço pra vocês. Um abraço pra minha família, pros meus amigos. E eu costumo dizer assim, que um provérbio que eu tenho pra minha vida é assim: há amigos mais chegados que irmãos. Um abraço pros meus irmãos também, não vão brigar não é isso que eu tô falando não, tá? Minhas irmãs, meus irmãos, um abraço pra vocês. Mas ao longo da minha vida e da minha carreira, eu ganhei muitos irmãos, que às vezes são mais chegados, muitos amigos, né, que são mais chegados que irmãos. Alguns se foram, outros estão aí ainda, mas enfim, é amigo assim, eu costumo dizer assim, não é pelo que você tem, não é pelo que você, mas é pelo que você é. Então esse é o verdadeiro amigo. É verdade. Né? Que até hoje, aquele amigo que você dá um grito, irmão, mano, tô precisando de ajuda. Meu, o cara, você tá onde? Ele não quer nem saber. É aquele que, assim, né? Você já viu o vídeo? O verdadeiro amigo é aquele que vê você numa briga, você chega dando voadora no cara já. Não quer nem saber o que você provocou. Quem tá brigando, né? Peraí, já chega dando voadora no cara. O cara é meu. Ele que começou, não quero saber, ele é meu amigo. Então, é esse tipo de amigo aí. Então, graças a Deus, cara, eu tenho muitos. Então, um abraço para vocês, meus irmãos, meus amigos, e agradecer a você essa oportunidade. Com certeza, se tiver oportunidade, irei voltar. Claro, claro que vamos. Vamos trazer seus amigos da Rota. Com certeza. Vamos combinar mais um podcast com eles aqui, você me ajudando a apresentar também. Não, se você quiser aí, vamos. O cabeça, que é o Gilson, que é, cara, é o nosso, a gente chama... Que sabe de tudo, como chama? Tem um nome lá que até nos filmes do Percy Jackson lá, é o olho que tudo vê, não, eu esqueci. Não, tem um nome que a gente dá pra ele, que é o cara que, né? Que sabe de tudo. E sabe de tudo. Então, se você tiver a oportunidade de chamar, com certeza ele vem aí, né? Ô, cabeça, o convite tá feito já. E com certeza o pessoal vai vir, sim. Que bom, fico muito orgulhoso, muito obrigado aí por ter vindo. Volte sempre, a casa é sua. Então é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui encerrando mais um NGCast, aqui no estúdio WCast. Espero que vocês tenham gostado, com a presença aqui do nosso querido Alex, é um tenente, né? Trabalhou 10 anos na Rota, é um veterano da Rota e da Força Tática. Espero que vocês tenham gostado, contou um pouco da sua vida, da sua carreira, das coisas boas, e conto com vocês, espero que vocês compartilhem, sigam e comentem, tá bom? Estamos aí para responder qualquer dúvida, certo? Com certeza. Então é isso. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau.